segundo dia do Desafio Enem. Então, no primeiro momento, nós vamos aí com o Paulo Cabeça e depois Pedro Fornetti encerrando, né, o Desafio Enem. Então, agradeço mais uma vez pela presença de vocês e vamos dar sequência. Vamos falar de matemática. Matemática é importante, faz toda a diferença no Enem. Paulo, agora é com você, meu querido. Arrasa. Ora, obrigado pela oportunidade. Ô, Fernando, prazer, hein? Ó, gente, eu sou Cabeça, sou professor de matemática há alguns anos. Eu nem lembro quanto tempo, viu, vídeo? Tá velho já, né? Mas eu fiz um mestre em Rio Preto, que nem é tão longe aqui, é muito longe daqui, Paulo Maura, não, né? Rio Preto, não, né? Pertinho. E aí eu ficava puto quando eu enfrentava Bauru em qualquer competição do Intermestre. Porque aqui, velho, a faculdade é gigantesca. Então tinha gente fazendo esporte de tudo quanto é jeito. E lá na pequenininha apanhava toda vez para Bauru. Então nós às vezes cantávamos assim, Ei Bauru vai tomar tipo, né? Para ficar mais educado. Aí, galera, eu trouxe aqui alguns conteúdos, dividi com o Fornetti, alguns conteúdos, para a gente tentar pegar o máximo possível de coisas que relacionam a matemática em 45 questões. Como são 45 questões, é uma grande área, muitas coisas a gente vai deixar de comentar, mas os principais assuntos, as principais coisas que aparecem na prova estão aqui. Beleza? A gente conseguiu dividir e vamos tentar trabalhar tudo isso daí. Um dos assuntos que mais caem em matemática é grandezas proporcionais. É o conteúdo que mais aparece todos os anos. Então nós temos lá em torno de 18, 15 questões por ano que só falam sobre isso. Então você vai ter lá questões que envolvem regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. E aí sempre é uma questão que a gente chama ela de fácil, porque ela é mais tranquila de interpretar e executar. E nós vamos em busca, geralmente, dessas questões. Porque no TRI, na maneira que o Enem é corrigido, quanto mais questões fáceis a gente acerta, é melhor para a nossa pontuação. Ele busca que a nossa prova seja uma prova linear. Ou seja, você tem que acertar os exercícios fáceis para conseguir acertar os difíceis. Se você acertar todos os difíceis e errar todos os fáceis, sua nota cai, porque ele entende que você chutou aquelas questões, já que você não sabe o fácil. Então, os exercícios mais fáceis estão aqui, ó. E aí eu tenho lá, grandezas diretamente proporcionais. Sempre que a gente fala em grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que fazer uma divisão entre essas grandezas, em que isso vai dar uma constante de proporcionalidade. E é diferente a gente pensar que isso seja assim, já que você, quando tem grandezas diretamente proporcionais, conforme uma grandeza cresce, a outra cresce também. Então lá, ó, na hora que a gente tem aqui o meu x crescendo aqui no eixo x, né, o meu y também cresce, formando uma reta para a gente. Então isso aqui é quando eu tenho a constante de proporcionalidade. Caso você vai fazer uma regra de 3, quando você vai trazer constante de proporcionalidade, o que você faz? Você multiplica L cruz, tá bom? Já para as grandezas inversamente proporcionais, você vai fazer diferente, você vai multiplicar essas suas grandezas, dando assim uma constante K de proporcionalidade também. Só que nesse caso, o gráfico ele não é uma reta decrescente, ele vai ser uma curva que desce. Então aqui, ó, conforme o x cresce, o y ele está diminuindo, e ele não diminui como se fosse uma retinha. Beleza? Então, nesses dois assuntos, eu trouxe dois exemplos para a gente ver bem o que acontece dentro da prova. Lembrando que quando você for fazer grandezas inversamente proporcionais, você não pode multiplicar na regra de 3 em cruz, você tem que multiplicar sempre pelo da frente. Teve uma questão que caiu na FUVEST em 2021 ou 2022, um negócio assim, que falava um negócio maravilhoso. Ele falou assim, ó, um vídeo tem em torno de 3 minutos na velocidade 1. Quanto tempo eu vou ter na velocidade 1,5? Aí o cara tentava fazer e não conseguia. Mas
se a gente aumenta a velocidade, o tempo vai diminuir. A gente faz isso todos os dias. Você recebe um áudio do seu parceiro no WhatsApp ou da sua amiga no WhatsApp, o que você faz? Você já joga no 2, você não aguenta não ouvir a voz dele. E o teacher, então, pelo amor de Deus, eu recebo o áudio dele, eu finge que eu ouvi, porque não dá, né? Mas aí, eu trouxe aqui, ó, olha aqui esse aqui, ó, vocês vão perceber que, vamos começar a ler, já vai ter proporcionalidade, ó. Um agricultor é informado sobre o método de proteção para a sua lavoura, que consiste em inserir larvas específicas de máquina de produção. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias. E para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando o produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200 mil larvas. A quantidade total do produto X que ele dispõe deverá ser aplicada em uma vez. Quantos dias após o início desse método, o agricultor deverá aplicar o produto X? Você que tem cara de aprovado, diante do limite, qual é o seu nome? Bom, Nicolas, você acha que aqui são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? E aí? Diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. E olha só o que ele fala, ó. Se você pegar, ele fala que ele tem 5 litros desse produto X. Beleza. E ele fala assim, ó, eu posso usar 1 litro para cada população de 200 mil larvas. Esse produto, ele vai eliminar isso daí para gerar grande população. Então tá, se ele tem 1 litro a cada 200 mil larvas, quantas larvas no total ele pode ter para controlar? Aí vamos lá. Então a quantidade de larvas para que os 5 litros do produto sejam integralmente aplicados vai ser normalmente 3. Então 1 litro está para 200 mil larvas, 5 litros para X. Diretamente proporcionais, multiplique por cruz. Então é só fazer 5 litros vezes 2 mil, 1 milhão de larvas. Beleza. Aí ele não falou lá que vai começar com 100 larvas? Ele falou, ó, começar com 100 larvas. Então, se ele vai começar com 100 larvas, se ele multiplica por 10 a cada 3 dias, quantas vezes ele vai ter que fazer isso para chegar em 1 milhão? Então ele vai fazer 100 vezes 10 mil, vezes 10 mil, vezes 10, 100 mil, vezes 10, 1 milhão. Ou seja, ele vai ter que fazer 4 períodos de 3 dias. Se ele vai ter que fazer 4 períodos de 3 dias, quantos dias ele vai gastar? 4 vezes 3, 12 dias. 12 dias lá, eu não lembro qual é a alternativa. E também não anotei aqui. Aqui, ó, alternativa D. Então, grandeza é diretamente proporcional. E como que ele pode aparecer uma grandeza inversamente proporcional? Olha isso aqui, aconteceu em 2019. Ele vai fazer uma divisão proporcional, só que inversamente. E aqui eu já falei antes de perguntar para vocês, porque aparece no enunciado. Então ele fala lá, para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, até aqui, ó, o que a gente tem? Nem vou terminar, ó. Nós vamos ter 3 empresas, então cada uma vai receber uma quantidade diferente. Só que no total, essas 3 empresas vão receber R$31 mil. Então, cada uma tem que receber menos do que R$31 mil, porque aí dá as 3 juntas. Depois, é inversamente proporcional à idade da máquina. Quanto mais velha a máquina é, o que acontece com o recebimento dessa empresa? Vai ser maior ou menor? Menor. Então, aumentou a idade, diminui o preço que ele recebe. Diminuiu a idade, aumenta o preço. Quanto mais nova a máquina é, mais ele vai ganhar. Beleza. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.
Quando receberá a empresa que cadastrou a máquina de maior idade de uso? Gente, se ele está perguntando de maior idade de uso, é o que menor vai receber. É aquele lá de 5 anos. Beleza. Lembra que eu falei para vocês que inversamente proporcional eu multiplico grandezas? Então vamos lá, vamos nomear. Eu vou falar que a empresa 1 é a X, 2 é Y e Z é a 3. E aí eu tenho lá que o X é a máquina de 2 anos, Y é de 3 anos, Z é de 5 anos. Se você está falando que é inversamente proporcional, você multiplica. Então você vai fazer lá, ó, 2 vezes X, então o de 2 anos vai receber X, o de 3 anos vai receber Y e o de 5 anos vai receber Z. E todos eles têm que ser igual a essa constante de proporcionalidade. Outra coisa que eu sei que o Luciano me deu, a soma deles tem que dar 31 mil. Então X mais Y mais Z tem que ser igual a 31 mil. O que eu faço então aqui? Ó? Se 2x é igual a K, o X é K sobre 2. Se 3y é igual a K, o Y é K sobre 3. Se 5z é igual a K, o Z é igual a K sobre 5. Juntou isso aqui, tirou MMC, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, essa parada toda, igual a 31 mil, você vai ter que o K vale 30 mil. Eu descobri que a constante de proporcionalidade é 30 mil. Só que aí eu quero descobrir quanto que ganha aquela empresa que tem a máquina mais velha. Então lá, ó, é só fazer 300 dividido por 5, que é o que eu tinha feito aqui, ó. 5z igual a K, então Z é K sobre 5. 30 mil dividido por 5, 6 mil. Recebeu 6 mil reais, acabou. Beleza? Então proporcionalidade é o assunto que mais cai. Cuidado com o seguinte: se você não ler todas as questões, você vai chegar lá no final e vai ter que chutar. Quem que está lá no final? Tem 15 questões que você não conseguiu fazer, 10 questões que você não conseguiu fazer. Então as 3 que é de proporcionalidade. Aí é uma questão fácil que você podia garantir uma pontuação no fácil. Você não leu, perdeu a oportunidade. Então, uma das estratégias de prova é lógico que para quem está concorrendo a cursos que são muito concorridos, você tem que acertar quase todos. Mas se você está lutando por cursos não tão concorridos, o que você tem que fazer? Tentar ler todas. Aquelas que você não sabe fazer, li uma questão aqui que eu não sei. Amigão, nem lê de novo, vai embora. Tenta depois. Deu tempo, você volta. Não deu, você chuta ela. Estou fazendo uma questão aqui que eu acho que eu sei, mas a questão está me travando muito. A gente não pode ter orgulho. Tem questão que trava a gente. E aí você vai perder 10 minutos numa questão, não tem condição de um negócio desse. Você não vai conseguir fazer o restante da prova. Então o que você faz? Se você tem uma questão lá que está muito difícil, vaza também dela, não fica nela. Beleza? Outra coisa que a gente tem são as funções. Então eu vou trazer as principais funções. Função afim, função quadrática. Função afim é toda função do tipo y igual a x mais b. O a, ele vai ser o coeficiente angular, e o b, ele vai ser o coeficiente linear. Beleza? O coeficiente angular, ele destina ao ângulo da nossa reta. E o coeficiente linear é onde ele cruza o eixo y. Então, o gráfico da função afim, ela vai ser maior do que zero crescente. Quando a é maior do que zero, ela vai ser crescente, né? O coeficiente angular for maior que zero, ela é crescente. E quando ela for menor do que zero, ela é decrescente. Beleza. Onde ele cruza os eixos x e y? O eixo x, o eixo y, ele sempre cruza no coeficiente linear. Então, cruzou o eixo y, você já sabe o valor de b. Encostou no 5, o b vale 5. Encostou no menos 3, o b vale menos 3. E o x aqui, ele sempre vai ser a raiz. O que é a raiz? É quando eu pego a minha função e igualo o y a zero. Igualou o y a zero, você encontra a raiz da sua função. Você vai encontrar o que é o x. Então aqui, nesse caso, vai ser menos b sobre a. Isso aqui te ajuda muito a resolver exercícios, tá? Por quê? Tem algumas maneiras de aparecer exercício de função no primeiro grau. Ou ele te fala, ele traz nominal e você tem que transformar aquele enunciado numa função do primeiro grau. Ou ele te traz uma tabela e ele te traz um gráfico. Se ele te trouxer gráfico, ele tem que te dar 2 pontos. Porque somente através de 2 pontos você vai encontrar quem é a sua renda. Então tem que estar lá aquele resultado. E uma das maneiras é aparecer um ponto ou cortando x ou cortando y. Ou às vezes corta até os dois para ficar mais fácil. Então lá,
obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021 em R$ 1 bilhão foram registradas por pontos em um gráfico. Nele também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Esta reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. Então, o que ele me falou? Ó, esses pontos aqui, ó, são as vendas do cara. Essa reta aqui, ó, é uma linha de tendência. Ou seja, se em 2021 ele vendeu aqui um pouquinho mais de 6 milhões, em 2020 ele vendeu 16 milhões, isso aqui vai ter a mesma linearidade, ele vai ter o mesmo coeficiente angular, ele vai crescer a mesma proporção. Então, beleza. A estimativa das receitas em R$ 1 bilhão dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, o que você vai fazer sempre? Você vai procurar pontos que você sabe o resultado. Então, por exemplo, ó, geralmente a gente procura no zero aqui, para ver qual é o valor de B, mas eu não tenho exato. Se eu não tenho exato, irmão, cai fora. Não fica preso nisso aqui. O que você vai fazer? Você vai ver onde está caindo exatamente. Olha aqui, está caindo aqui. Então, 2014 é 4 milhões, 2017 são 5 milhões e somente isso aí que você tem. Então, você vai pegar esses pontos. 2014, 4 milhões, 2017, 5 milhões. Você tem 2 pontos, você consegue o quê? Encontrar quem é sua reta. Só você montar um sisteminha. Então você vai lá, y igual a x mais b, função afim, correto? Substitui o ponto, 4 no lugar de y, 2014 no lugar de x. 5 no lugar de y, 2017 no lugar de x. Subtrai as duas aqui, Por que eu vou subtrair as duas? Porque os dois aqui é o beta positivo. Beta positivo aqui, beta positivo aqui. Se eu subtrair esse b, vai embora. Então vai dar 4 menos 5, né? Ou 5 menos 4 vai dar 1. 2017A menos 2014 vai dar 3A. Então nós encontramos que o A vale 1/3. Encontrou que o A vale 1/3, você pode voltar em qualquer uma dessas aqui para encontrar. Eu preferi voltar aqui na primeira. Então lá, 4 é igual a 2014 vezes 1/3 mais B. E encontrei quem que é o B. O B então é menos 2002 sobre 3. Então o que é minha reta? X sobre 3, que é A vezes X mais B, e o B é menos 2000 sobre 3. Só que ele não pediu isso. Ele pediu o quê? Ele pediu para o ano de 2026. Então eu vou ter que encontrar qual que é o valor de Y quando X vale 2026. Beleza. Então a gente tem X, eu vou colocar 2026. 2026 sobre 3, menos 2002 sobre 3. Vai dar 24 sobre 3, que é 8. Pronto. Você encontrou sua resposta. Beleza lá? Tudo bem isso aqui? Cara, pode falar. Sim, sempre dá. E função afim, progressão aritmética, geralmente é reta. Você consegue fazer por proporcionalidade também. Tá bom? Porque ele sempre vai ter a mesma proporção subindo. Beleza? Então, por exemplo, você poderia falar, a cada 3 anos está subindo. Isso aí, você vai contando. Isso aí. Tudo bem. Mas, tem exercício de tabela que também dá, você pode fazer ou por proporcionalidade ou por função afim. Tá uma questão na Unesp, eu acho, ou agora não lembro, que você tinha 3 maneiras de fazer. Por quê? Porque era uma reta. Ou você podia fazer por PA, ou você podia fazer por proporcionalidade, ou você podia fazer por função afim. Então, tem algumas coisas que dá para fazer. Tá? Tudo bem, bem? Beleza? Então tá. Função quadrática. Função quadrática, então, sempre vai ter y igual a x quadrado mais bx mais c. Esse gráfico, o gráfico desse tipo de função é uma parábola. Se ela é uma parábola, né, ela vai fazer uma curva e vai descer, ou ela vai de baixo para cima e vai subir. Daí, nós temos as raízes da função quadrática, que são importantes, que você sempre vai encontrar através de Bhaskara. Então, você pode ter o delta maior que zero, 2 raízes reais distintas, o delta igual a zero, 2 raízes reais iguais, o delta maior que zero, não possuindo raiz real. Aí, isso daqui é o que mais está em mim. É o vértice da parábola. Porque com isso daqui, o que ele pode falar? Falar sobre ponto máximo e ponto mínimo. A parábola fez uma curva, eu quero ponto máximo. Parábola fez uma curva, eu quero ponto mínimo. Pronto. X do vértice, Y do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A, Y do vértice é menos delta sobre 4A.
Olha o gráfico aqui, ó. Nós temos 6 gráficos possíveis, ó. Delta maior que zero, 2 raízes reais e distintas. Delta igual a zero, 2 raízes reais iguais. Delta menor que zero, não possui raiz real, não cruza o eixo x. Isso aqui com cavidade voltada para cima, quando o número que multiplica x quadrado é positivo, então está todos aqui. E com cavidade voltada para baixo, quando o número que multiplica x quadrado é negativo, está tudo aqui. Daí, lembra que eu falei para vocês que lá na função afim, cortou o eixo y era o valor de b? Na parábola é o valor de c. Então, o último valor é o valor de czinho aqui, o valor do termo independente é o que cruza o eixo y. Daí, onde eu tenho o vértice, ó, eu tenho o vértice aqui, ó. Esse ponto aqui é o vértice. Então eu vou ter o x do vértice e eu vou ter o y do vértice. O y do vértice, quando a é maior do que zero, ele é ponto de mínimo. O y do vértice, quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, ele é o ponto de máximo. Tudo bem? Beleza? E aí eu peguei um exemplinho lá. Então, lembra que eu falei? Uma das coisas que mais aparecem quando tem parábola no Enem é x do vértice e y do vértice. Olha só esse exercício. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão v de x é igual a x quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 até 30. Então, o que ele falou? Ó, o V é o montante diário arrecadado e o x representa o dia de um mês de 1 até 30. Cara, você leu isso daqui, ó, você leu. Você já sabe onde a concavidade vai estar. Aqui vai estar para cima ou para baixo? Aqui, ó, x quadrado aqui, ó, dividido por 4. Você olhou isso daqui, concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo? Casal. E aí? Para baixo? Olha lá. Olha lá de novo. O x quadrado aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Esse valor aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, a concavidade vai para cima. Então ele vai ter um ponto mínimo. Olha lá, ó, continuando. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário. Se ele é o menor montante diário, eu estou procurando o ponto mínimo. E aí ele quer saber arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme a categoria em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então aqui, ó, V de 0 é 24, V de 0 entre 20 e 24 é bom, o maior de 24 é ótimo, o normal está entre 10 e 20, o entre 4 e 10 e o péssimo está menor que 4. No caso analisado, qual seria a classificação de desempenho da empresa? Então, ó, ele já falou, ele quer o menor montante diário. Isso daqui, ó, é uma concavidade voltada para cima. Então, se eu quero encontrar quem que é o menor ponto, eu quero descobrir quem que é o meu vértice. Só que aí eu te pergunto, é o x do vértice ou é o y do vértice? Porque tem diferença. Aí você vai pensar e vai voltar ali. O que ele quer? Ele quer o menor montante diário. Quem que é o montante diário? É o x ou é o v de x? Fala pra mim, qual que é o seu nome? De óculos. Toma uma água. Cauã? É? Cauã? Acabamos de ver. Ó, o menor montante diário V0. Ele representa o x ou ele representa o v para mim? Desculpa, não vi. Hã? Acertou. Hã? Nossa, senhor, que facinho, hein? Nem imaginava que ia acertar, hein? Mas ele é o V. Se ele é o V, ele está fazendo aqui o papel de Y ou de X? De Y. Se ele está fazendo o papel de Y, eu vou encontrar quem é o Y do vértice. Então vamos lá, ó. Vamos lá. O menor montante diário é dado por Y do vértice.
que é menos delta sobre 4A. Então eu fui lá e peguei, né? O B vale menos 10, o A vale 1 quarto, o C vale 105. Dividi por 4A, então é 4 vezes 1 quarto. Fiz as continhas aqui, deu 100 menos 105 sobre 1 é 5. Se você encontrou que é 5, você vai ter que voltar lá no seu enunciado para ver onde ele está. Se ele é 5, ó, ele está aqui no 1. Então qual que vai ser a sua conclusão? O desempenho é ruim. Por quê? Porque ele é 5. Outra maneira de fazer esse exercício: você encontra o x do vértice e substitui na função. Então você pega lá, ó, faz o seguinte: encontra o x do vértice através de menos b sobre a. Vai pegar menos 10 e dividir por 1 quarto. Encontrou quem que é o x do vértice? Troca no lugar x. Trocou no lugar x, já era. Você encontrou quem que é o y do vértice. Por que que isso funciona? Por conta disso aqui, ó. O x do vértice, quando você joga na sua função, te dá o resultado do y do vértice. E o y do vértice, quando você joga na sua função, dá o resultado do x do vértice. Beleza? Tudo bem? Maravilha. E aí nós vamos chegar no último conteúdo da noite, que são os objetos tridimensionais, geometria espacial. Então aqui, ó, nós temos eles divididos em algumas categorias. Eu tenho os prismas, que ele tem duas bases iguais, e eles vão ser polígonos nas suas bases, e eles vão ser polígonos iguais. Então eu posso ter triângulo, posso ter quadrilátero, posso ter pentágono, posso ter hexágono. Beleza? Aí eu também tenho um cilindro. O cilindro, ele tem uma circunferência na base embaixo e uma circunferência na base de cima. O volume deles, geralmente aqui é procurado, é calculado da mesma maneira. É através de área da base vezes altura. Tá? Só que também nós temos a área. A área total de um prisma, ele vai ser dado por 2 vezes a área da base, porque você tem 2 bases, mais a área lateral. E aqui, ó, nós temos um certo problema. Por quê? Se é 2 vezes a área da base, você vai ter que ver o que é a base. Se a base é um triângulo, você vai fazer a área de triângulo. Se a base é um quadrilátero, você vai fazer a área de quadrilátero. Se a base é um hexágono, você vai ver como que calcula a área de hexágono. E outra coisa, a área lateral também depende da base. Porque se ele for um triângulo, você tem 3 retângulos aqui, ó. Se ele for um quadrilátero, ele tem 4 retângulos. Se ele for um pentágono, ele tem 5 retângulos. Então a área lateral muda conforme a figura também. Tudo bem? Já o volume não, né? O volume é a área da base vezes a altura. Encontrou a área da base, multiplicou pela altura, você encontrou o volume. No cilindro, nós vamos ter a área total. A área total é o seguinte: ele vai ser 2 vezes πr ao quadrado, porque é 2 vezes a área da base, assim como aqui, ó, e a área do cilindro do círculo é πr ao quadrado, mais 2πr. Porque quando você abre o cilindro, aquilo ali vira um retângulo. Virou um retângulo, é base vezes a altura. Aí a base vai ser o comprimento de uma circunferência, que é 2πr, vezes a altura da casinha. Já o volume, ele também é a área da base vezes a altura, só que a área da base aqui é πr ao quadrado vezes a altura. Beleza. Já quando eu tenho figuras como pirâmide ou cone, nós vamos ter um vértice fora da sua base. E aí, o seu volume, tanto em um quanto no outro, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então aqui, ó, a área total da pirâmide vai ser a área da base mais a área lateral. Então eu vou ter que ver qual que é a área da base para ver quantos lados eu tenho triangulares. Então se for um triângulo, você vai ter 3 triângulos na lateral. Se for um hexágono, você vai ter 6 triângulos na lateral. Beleza? Já o seu volume é a área da base vezes a pirâmide, mais vezes a altura da pirâmide, dividido por 3. No cone, a única coisa que a gente já sabe são as fórmulas. Por quê? Porque você já sabe quem que é a base. A base é um círculo. Se ele é um círculo, a base dele é πr ao quadrado. E a área lateral disso aqui é πrg. O que é G? G, ó, é essa medida aqui que a gente chama de geratriz. Tá bom? Então aqui está o meu G. Já o volume, ele vai ser πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então tem pontinha, a área da base vezes a altura dividido por 3. Não tem pontinha, a área da base vezes a altura. Cuidado quando vocês verem uma figura num exercício bem. Por quê? Você vai estar de caneta
ele te deu, você escrever em cima da imagem que ele te deu, o que vai acontecer? Você vai perder a sua imagem. Por que você perde a sua imagem? Porque você está escrevendo em cima dela, você errou, você não tem como apagar. Você perdeu todas as informações que estão ali. Então o que você faz? Pega a imagem, faz um desenho ao lado bem parecido e faz as coisas que você quer em cima do seu desenho. Porque se você fizer em cima do desenho original, você perde as informações contidas naquela imagem. Tudo bem? Então, eu não sei o que eu fiz aqui, mas vamos passar para frente. Cuidado sempre que você tiver figuras aí com essa caneta preta. E depois nós temos a esfera. A esfera, a área da esfera é 4 pi r ao quadrado e o volume é 4/3 de pi r ao cubo. O último, nós temos 2 exemplos aqui. Está atento? Tá? Então, vamos lá. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens de formato cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Então, nesse exercício, você já tem 2 figuras espaciais. Uma é um cilindro de raio 3 centímetros e altura 15, e a outra é um cubo de 80% da capacidade desse. Então, para eu descobrir o volume do cubo, eu preciso descobrir o volume do cilindro e fazer 80% dele. Ele me facilita aqui, porque ele fala que o pi vale 3 e ele pede a aresta da embalagem do cubo. Então vamos lá, ó. Cilindro, volume dele, área da base vezes a altura, pi r ao quadrado vezes h. Então lá eu vou ter pi, ele falou que vou usar 3, raio era 3, altura era 15, achou 405. Para o cubo, eu preciso falar que o volume dele é 80% de 405. Só que o volume de um cubo, ele tem todas as arestas de mesma medida. Se ele tem todas as arestas de mesma medida, é você fazer A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então você vai ter lá assim, ó. A ao cubo é 80% de 405. Não esqueça, porcentagem para você fazer cálculo, ou você coloca 80 sobre 100, ou então você transforma em número decimal. 0,8 vezes 405 vai dar 324. Fatora 324, decompõe ele em números primos, você vai ter que ele é 3 ao cubo, vezes 3, vezes 4. Quem está elevado ao cubo dentro da raiz cúbica cai fora. Então, a aresta vai ser 3 raiz cúbica de luz. Beleza? E o último exemplo é um exemplo que uma galera caiu no peguinha do enunciado, que é falando de uma cozinheira que faz brigadeiro. Qual que é o formato de um brigadeiro? Esfera. É uma esfera. Aí, vamos ler isso aqui, ó. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção que a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico. Ela avisou. Com 2 centímetros de diâmetro. Já te deu então diâmetro, metade do diâmetro é o raio. Então quer dizer que o raio vale 1 centímetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Então o que ele vai fazer? Ele vai dobrar o seu raio. Dobrou o raio. Aí o que a galera foi? Dobrou o raio, dobra a receita base. Acabou-se a cilada. Mas não é assim. Ele fala assim, ó, a cozinheira pretende preparar o número exato das porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos desse encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então vamos lá, ó. Receita base, ela é uma esfera. Se ela é uma esfera, é 4/3 de pi r ao cubo. Só que eu tenho 50 docinhos na base dela. Então é 50 vezes 4/3 de pi vezes o raio, né? Que a gente viu lá que o diâmetro era 2 ao cubo. Fez daqui dá 200 pi sobre 3 centímetros cúbicos. Então esse aqui é o volume de brigadeiro que ela precisa para 50 docinhos. Enquanto que o volume pedido pelo cliente, ele vai ser dado por 150 vezes 4/3 de pi vezes o raio ao cubo. Só que agora o diâmetro ela passou 4, então o raio vai ser 4 sobre 2. Elevou ao cubo, multiplicou pelo 4/3 pi, multiplicou por 150, vai dar
8 vezes 2 pi centímetros cúbicos. Por que eu deixei 200 pi? Porque eu vou comparar esses dois. Então aí vai ficar mais fácil para trabalhar com esse valor. Então a resposta vai ser o quê? Eu pegar esse e dividir pela massa base. Então pega lá 800 vezes 200 pi. 8 vezes 200 pi. Sobre 200 pi sobre 3. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo, vai cancelar isso daqui. Vai ficar 8 vezes 3, que é 24. Então ela precisa fazer 24 vezes a massa base. O que o cara lá fez? O cara fez, dobrou aqui, então dobra lá. Deu 16, ele assinou a alternativa errada. Beleza? Então, isso é o que eu tinha que falar. Então nós passamos pelo conteúdo que mais cai, que é grandezas proporcionais. O segundo conteúdo que mais cai, que é funções. Só que dentro de funções não tem só função afim e função quadrática. Lá vai ter exponencial, logarítmica e pode sair também uma função trigonométrica. E depois nós vimos objetos espaciais, geometria espacial. São conteúdos que vão aparecer sem dúvida nenhuma, até porque tem 45 questões de matemática, então se eu falasse qualquer coisa aqui, ia aparecer lá. São muitas questões de matemática para uma única prova. Beleza? Não se esqueçam das dicas, tá? Não tem esquecimento de figura, não vai brigar com o exercício. Se você não sabe, passa, vai ganhar tempo, porque você precisa acertar as questões fáceis. Isso daí é uma obrigação, né? Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todos. Que vocês façam uma excelente prova domingo. E obrigado, irmão. Muito bom mesmo. Galera, olha que bacana, hein? Aproveitando esse último exemplo aqui, cabeça, muito legal que ele trouxe. Vocês viram que ali todo mundo poderia já pensar, dobrou a receita, né? Então vai dobrar. E essa ideia é uma ideia que acontece quase em todas as questões, que é o que a gente sabe que chama de distrator, que é aquele erro comum que o aluno comete. Então, muitos alunos pensariam dessa forma e por isso que eles trabalham com a questão do distrator. Então, cada resposta, a gente nem fala de alternativa, a gente fala de item, porque é um item, é algo que o aluno poderia chegar. Então, que bacana, muito legal esse exemplo, para elucidar essa questão tão importante, né? Eu não sei se é esse exercício especificamente, mas eu acredito que seja. No ano que caiu essa questão, somente 21% das pessoas acertaram esse exercício. E a grande maioria colocou a alternativa que só dobraria a massa base. E aí eles conseguem ter certinho, se é uma questão fácil, mediana, difícil, a partir disso. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado. E para encerrar o segundo dia do Desafio Enem, vamos chamar agora o parceiro do Paulo, Pedro Fornetti. Por favor, Pedro. Para fechar o segundo dia. Seja bem-vindo, professor. Dá para pegar essas 22 questões agora? Tá. Já falou metade? Já falou metade, agora Vamos para cima então. Vou arrumar para você ali, colocar a sua apresentação. Boa noite, rapaziada. Ó, hoje isso que eu conheço. Meninas, do resto não conheço. Muito bom, hein, cabeça? Muito bom. Cara, eu gostei. E as dicas que ele deu, porra, é essencial, hein? Essa ideia de não riscar a figura é importantíssima, mas acho que a mais importante que o cabeça falou é na ideia de você não casar com as questões. Não casa com questão. Se você casar com questão, você vai chegar na 180. Se chegar na 180, você chega morto. Então, pula a questão sem medo. Qualquer coisa você volta e faz. Sem medo de pular a questão, importantíssima. Fechou? Vamos ver. Só passando o WhatsApp, hein? Vazou o WhatsApp. Agora já é. Eu mandei, né? Mandei. Demorei, mas mandei. Mandei faz uns 5 minutos. Acabei de mandar. Aí, clica aí. Aí. Não consigo fazer o celular. Já era. Tem caneta aí? Vamos lá, Não, relaxa. Olha, eu vou tentar o meu um pouquinho mais curto, cabeça que eu vou pegar
A gente conversou e ficou com a maior parte, o meu um pouquinho mais curto, beleza? Então vai para a gente chegar juntos aí até às 10h30, para não fugir muito do nosso horário. Agora vai. Aí, é isso mesmo. Aí, agora vai. Até meia-noite agora. Não é. 250 slides. Perfeito. Tranquilo. Só fiz 49 slides. Vai ser rápido. O jogador está aí, você. Não é. A pessoa vai embora. Tá aqui, tá aqui. Aí? Beleza. Aí. Ó, sou eu aquele ali. Já teve Guma, já teve Muller, teve cabeça, agora sou eu. Bora. Bom, matemática, né? Prazer, eu sou o Pedro. Vou trabalhar matemática com vocês. Te conheço? Te conheço com o cara. Bom, um dia a gente vai se descobrir se eles fazem. Bom, vamos lá então. Matemática. Fiz curso de PowerPoint, tá? Olha aí. Toma. Tem que abrir as cortinas. Fiz curso só para essa hora. Gente, primeiro assunto então, geometria plana. Fechou? Ó, algumas fórmulas importantes. Primeiro as fórmulas dos triângulos, tá? Essas são as três mais importantes. Depois as fórmulas dos quadriláteros, das áreas, tá? O que mais aparece quando eu falo de geometria plana são as áreas, beleza? E aí você viu com cabeça que ele falou sobre calcular a área total de um prisma, ou também, né, a área total de um cilindro, ou um cone, ou de uma esfera. A gente precisa dessas fórmulas de áreas, né? Dos triângulos, essa primeira e terceira são as mais importantes. Daí dos quadriláteros, tira uma foto, você tira essa foto aí, você põe essa foto de papel de parede no celular e até domingo você já decorou todas, vai dar certo. Bom, mais aqui. Essa daqui, ela já aparece primeiro porque ela é menos importante, ela é mais carinha da FUVEST, tá bom? Você vai fazer aí no próximo domingo. As mais importantes são essas três, tá? Círculo e circunferência, ele acabou de falar para vocês, o pi é quadrado. Eu gosto de pensar assim, o círculo, né, essa volta aqui, quando eu corro essa volta, eu corro o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência eu coloco como a borda da pizza. O que você põe na borda da pizza? Eu coloco E aí também setor circular e coroa circular, tá? Vamos ver aí a primeira ideia. O que é a coroa circular? A coroa circular é eu pegar o circunferência, o círculo de fora e subtrair de dentro. Só que funciona isso em qualquer situação. Qual que seria a área dessa parte de fora? Será que você concorda comigo que é a área do tudão menos a área da piscina? Faz sentido isso? A área de tudo menos da piscina? Então não precisa decorar a fórmula nessa ideia. Eu só preciso saber a fórmula do grandão e a fórmula do pequenininho e fazer um menos o outro e deu mais. É isso que eu vou fazer então. Olha, esse aqui é de profissional. Esse aqui é de profissional. Nem sei como eu fiz isso. Ele fala para mim no enunciado que a área da piscina são 400 metros quadrados. E ele falou que era um quadrado. Quadrado é lado vezes lado. Então lado vezes lado é 400. Eu achei o ladinho da piscina. Olha aí que bonito. Nossa, professor. Eu achei que esse cara vale 20 metros. Esse outro aqui, ele anotou para mim, vale 5. Então olha quanto que é o total. O total desse lado do quadradão vai ser 30. Porque são 5 de cada lado mais 20 do quadradinho, que era a piscina. E aí eu somei isso, fiz a área total ficou 900. Porra, se um é 400 e o outro é 900, quanto que é a área da calçada? É o que sobra, é um menos o outro. Fechou? Sim? Top, foi o que eu fiz. Um menos o outro deu 500. Lá se a gente voltar da letra D. Beleza a ideia? Então a ideia desse exercício que eu quis te mostrar é, sempre eu posso, quando eu penso em área, eu posso fazer a área do tudão menos a área do pequeno. Fechou? Eu faço a área do grande menos a área do pequeno e chego no que eu queria. Da hora. Aqui é um puta de um texto que ele fala o seguinte: são os trechos que o cara vai percorrer e o trecho tracejado é o novo trecho. E o trecho sem ser tracejado é o trecho antigo. E aí ele fala qual que tem que ser o setor modificado para que não tenha mudança. Eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, fechou? Para que não tenha mudança. Aí, ó, daí a figura então. Ele fala, ó, por exemplo, nessa primeira parte, em vez dele ir lá para lá, descer e virar, ele vai cortar esse caminho.
Em vez de ele andar isso aqui, ele vai cortar o caminho. Em vez de ele ir reto, agora piorou. Ele vai completar essa meia circunferência. E assim por diante. E eu vou calcular cada novo caminho. Cada novo caminho. Primeiro trecho, eu vou ter esses dois pedaços de 50, que vai ser a menos do que eu estaria acostumado, né? Eu só vou repetir esse lado, repito ele aqui. Fiz um menos o outro, deu 100. No primeiro trecho, reduziu 100. No segundo trecho, é 400 mais 300. Aí lembra, vai aparecer na sua prova, Pitágoras. Lembra de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É isso aqui então. E aí esse cara novo faz papel da hipotenusa. Calculei, ele vale 500, tá, Diogo? Vale 500. Uma redução de 200 metros. Beleza. No trecho 3, era para eu ir reto. E aí eu fiz um semicírculo. A gente viu que era 2 πr, só que metade, então só πr. Fiz isso, coisa linda, a gente achou 720 aí, que é o novo comprimento. Se eu fizer um menos o outro, aumentou minha pista em 240 metros. Bom, a mesma coisa aqui, era um semicírculo, só que agora eu vou reto. Calculei metade de novo, deu 540, uma diferença de 180. E esse cara aqui, muito importante, vai aparecer na sua prova do Domingão, você vai lembrar eu falando, triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Eu coloquei a primeira área lá, que era L quadrado raiz de 3 sobre 4. Você ir para o Enem sem saber L quadrado raiz de 3 sobre 4, você está se matriculando para o ano que vem, para fazer de novo. Tem que saber, a área do triângulo vai cair. Estou falando, vai cair. L quadrado raiz de 3 sobre 4. Aparece sempre, todo ano. O Enem ama essa forma. Bom, fiz de novo, calculei, encontrei. Triângulo equilátero, você lembra, né? Aquele que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. 3 lados de mesma medida e 3 ângulos de 60 graus. Beleza? Top. Fiz aí, e aí ele fala assim, que ele não quer que tenha alteração na pista. Eu percebi que um diminuiu 200 e o outro aumentou 200. Então, para não ter mudança, eu vou ter que usar o trecho 2 e o trecho 5. Posso te falar? Essa questão você pula. Essa questão é para pular. Olha a demora. Com tudo pronto, eu já demorei uns 4 minutos. Imagina você fazendo sozinho essa questão. O que o Cabeça falou, e é muito importante, é saber selecionar as questões certas para fazer. É conseguir pular a questão. Não ter medo de pular a questão. Se você pular a questão, deliberadamente, olhou texto muito grande, pulei. Muito número, pulei. Quase nenhum número, pulei. Você ainda vai fazer pelo menos umas 20 questões. Pelo menos umas, pulando deliberadamente, pulando pra caralho, você vai fazer umas 20 questões. Tá? Então vai aparecer, por exemplo, questão de gráfico. Lê e faz na hora, sem medo. Lê e faz na hora. Ah não, mas é muito grande, Pedro, suave. Lê e faz na hora. Questão de gráfico tem que ler e fazer na hora. Mas tem questão que você vai ler que vai demorar horrores. E aí, sem medo de pular esse tipo de questão. Fechou? Top. Aí essa daí seria a letra C. Olha curtinho. E agora a gente vai para o nosso último assunto. Então eu e o Cabeça separamos os top 5 assuntos que aparecem nessa prova. E a estatística entra como top 3. Muito importante. Primeira coisa que eu falo é sobre moda. O que é a moda? O que está na moda, mano? É o que mais aparece. É o que mais está aparecendo. Então, se ele falar moda, eu vou procurar o que mais aparece. Eu gosto de falar que moda é aquele que se destaca. Comparando os números, aquele que se destacar eu chamo de moda. E eu também, mano, isso aqui pra caralho vai aparecer. Vamos apostar? Se quiser apostar, eu aposto com você. Vai ter uma questão de mediana. Vai ter uma. Vai ter. E é fácil fazer mediana. O que é a mediana? É o termo central após rol. Não sei o que é rol. Rol é a organização em ordem crescente. Então é o termo do meio depois que eu coloco em ordem crescente. Mas vou te mostrar um negócio que eu chamo de matemática das ruas. Não precisa organizar em nada. Você vai fazer o que eu vou mandar e você vai acertar. Fechou? Olha aqui então. Eu tenho todos esses termos. Mediano é o termo do meio. Vai ser o 20. Errou. Porque eu falei que tem que pôr em ordem crescente e decrescente. Só que tem um superpoder. Se liga. Sempre funciona cortar maior com menor. Se eu ficar cortando maior com menor, pensa assim,
Se eu colocar assim em ordem crescente, beleza, eu pego no meio. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar e tirar esse e tirar esse. Tirar esse e tirar esse. Eu vou fazendo isso até chegar a hora que sobra só o do meio. Então eu não preciso colocar em ordem crescente. Olha que da hora. Eu vou cortar o maior, o menor. O maior 20. Vai. Acabou. Obrigado, gente. É isso. Fica com Deus. Aí foi. Eu acho que eu não estava perdendo. O maior, obrigado. O maior 20. O menor 2. O maior 19. O menor 5. O maior 15. O menor 7. Quem sobrou? O 9. Quem que é mediano? O 9. É só cortar. Bom. É só cortar o maior com o menor. E aqui, mesma coisa. Vou cortar o maior com o menor. Vou cortar o maior com o menor. Vou cortar, e agora olha aqui, o maior com o menor. Sobrou alguém? Deu merda. Significa que eu estou com par termos. Se não sobrou ninguém, é porque eu estou usando par termos. E aí olha só o que acontece, olha o que eu faço. Eu ignoro esses dois últimos que eu cortei. E faço a média entre eles. 5 mais 4 dividido por 2. Então vamos pegar lá, vamos ver se eu entendi. Eu vou sempre cortar o maior com o menor. Se sobrar um só, beleza, esse é a mediana. Agora, se na hora que eu cortar não sobrar ninguém, eu descorto, eu volto os dois últimos, e aí eu faço a média. 5 mais 4 dividido por 2 dá 4,5. Beleza? Então, não pode ter duas medianas? Não pode. Sobrou 2 caras, eu faço a média entre eles. Soma e divido por 2. Fechou? 4,5. Ó. Eu fiz curso. Então aqui, o exercício do Enem, blá 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 blá, ele fala que a mediana representa um bom número. Imagina você ter que colocar em ordem crescente isso e você esquece um termo. Não. O que nós faz? Maior com menor, maior com menor, maior com menor e vai. Maior com menor, 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 maior com menor. Não sobrou ninguém. Então eu desconsidero esses dois e faço a média. 15 mais 16, somo e divido por 2, a minha mediana vai ser 15,5. Beleza? Entendeu a ideia? Corta então maior com menor, maior com menor. Se sobrar só um, é essa a mediana. Sobrou 2, eu faço a média entre esses dois. Boa. 15,5. Se eu pedisse a moda é quem mais aparece, é quem se destaca. Eu vou procurar a moda aqui. O 15 apareceu 2, o 16 apareceu 2 e o 11 apareceu 2. Qual que é a moda? A moda são os 3 termos, né? Moda, o 11 aparece 2, o 15 2 e o 16 2. A minha moda é o 11, o 15 e o 16, trimodal. Mediana só uma. Moda pode ter 1, 2, 3, pode ter nenhuma, que eu chamo de amodal, porque daí não vai ter ninguém que se destaca. Fechou? Top. Aqui, isso aqui é um chute que pode aparecer, chama desvio padrão. Não vou te explicar que porra que é essa, você vai decorar o que eu vou falar, vai aparecer domingo e você vai acertar. O que é o desvio padrão? Desvio padrão, pensa que os dados, os números que eu tenho, eles estão numa reta. Tem essa reta aqui. Quanto mais longe dessa reta tiver, maior ou maior o desvio padrão? Maior ou maior? Maior. Quanto mais perto da reta, então eles estão aqui, ó. O desvio padrão é pequenininho. Então aí o exercício fala que ele quer saber quem que é o cara mais regular e menos regular. O cara que está mais perto da reta e o que está mais longe da reta. Ai, pai, não tem dinheiro para comprar um microfone não, Fica aí. Bom, aí ele fala então, olha a minha ideia. Eu escrevi para você, quanto menor for o desvio, mais regular. Aqui, ó, eu quero isso. Menor o desvio significa que os dados estão mais regulares. Menos desvio, os dados estão mais regulares. Eles estão mais próximos daquela reta que a gente está pensando. Aí eu vou e olho lá. O cara que tem o menor desvio é esse aqui. Então o peso dele está mais regular. E o cara que tem maior desvio é o ali em cima, é o menos regular. Então são esses dois caras. Entendeu o que é o desvio ou não?
Você entendeu a ideia? Se o desvio for grande, olha o nome, olha a palavra, pô, olha para a palavra. Se o desvio for grande, é porque eles estão tudo muito longe da reta. Se o desvio for pequeno, é porque eles estão mais perto da reta. E para fechar, o último exercício da noite é quando ele fala de média. Na média para a gente é somar e dividir pelo tanto que tem. Ponto final. Quantas vezes o 2000 está aparecendo? 75. Ele fala que isso aqui é o salário, blá blá blá. Quantas vezes o 2000 aparece? 75 vezes. Então eu vou escrever 2000 mais 2000 mais 2000 mais 2000 umas par de vezes. É isso que eu fiz, ó. Eu peguei e escrevi o 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Quantas vezes? 2000 vezes 75 vezes que ele apareceu. E quantas vezes eu escrevi o 7000? Eu escrevi o 7000 25 vezes. 7000, 7000, 7000, 25 vezes. Somei isso daqui, multipliquei, somei os dois, e embaixo ficou 100. Esse valor dividido por 100 dá 3.250. Beleza? Então, isso chama-se média ponderada. Ai, toda uma fórmula. Não, mano. É só somar várias vezes e dividir pelo tanto que tem. Somar vários números e dividir pelo tanto que tem. Só isso. Fechou? Bom, é isso. Só quem se arrisca merece permitir. Só vive o propósito quem sobrevive ao processo, tá? Parabéns por estar aqui numa sexta-noite, né? Tendo todos esses alunos muito tops aí, para você conseguir melhor. Desejo muita sorte, uma boa prova, sem medo de pular a questão. E o que precisar, conte com a gente. Fechou? Uma ótima sexta-feira aí, o aluno vai encerrar. E é isso. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite. Fechando segunda noite do desafio Enem do Évora Educacional. Deixo aqui um convite também para vocês. A gente vai compartilhar também na bio, né, do Évora Educacional. Façam, né, a inscrição. Nós vamos ter ali o concurso de bolsas nos dias 25 e 29. Tá? A gente torce muito por vocês, arrebentem no Enem, mas é legal também já fazer o concurso. Principalmente quem aí está na primeira série, na segunda série, tem várias modalidades, tem cursinho Enem aos sábados, então dá uma olhadinha e a gente espera vocês lá no Évora Educacional e no domingo estaremos torcendo por vocês, arrebentem na prova do Enem. A gente sabe do comprometimento, como o professor disse de forma muito sábia, estar aqui numa sexta-feira é o que difere quem vai conseguir lá na frente o resultado que tanto almeja. Então, muito obrigado mais uma vez, excelente final de semana e uma prova maravilhosa no domingo para vocês. Até mais, galera. Obrigado.